Capítulo 2 Máscaras de Sangue e Gelo, Parte 1. Longe do brilho tecnológico do edifício Baxter, em um porão úmido e esquecido nas entranhas do Brooklyn, o ar era denso com o cheiro de solventes e borracha sintética. Ali, onde a luz de uma única lâmpada nua balançava sobre uma mesa de trabalho metálica, nascia o rosto sem nome. O camaleão, um vulto de movimentos precisos e respiração gélida, trabalhava em silêncio absoluto. A cena era um pesadelo de texturas. Sob a mesa repousavam as máscaras de polímero flexível, peles artificiais que pareciam vivas ao toque, frias e levemente pegajosas. O som predominante era o chiado rítmico do spray químico, uma névoa fina que o vilão aplicava sobre os moldes para selar os pigmentos que imitavam a pele humana com uma perfeição aterradora. O camaleão passava as pontas dos dedos pelas máscaras, sentindo a elasticidade do material, um mestre artesão da mentira preparando seu golpe contra os segredos de defesa da nação. Sua respiração, lenta e controlada, não demonstrava remorso, apenas o foco de um predador que não possui identidade própria, pois pode roubar a de qualquer um. Ele planejava o roubo dos planos de defesa soviéticos e, para isso, precisava de um bode expiatório que a cidade já estivesse pronta para odiar. Enquanto isso, a quilômetros dali, Peter Parker caminhava pelas calçadas apinhadas de Manhattan, tentando processar a humilhação sofrida com o Quarteto Fantástico. O rosto ainda queimava, não apenas pelo calor das chamas de Johnny Storm, mas pela vergonha de ter sido tratado como um amador invasor. No entanto, o peso opressor em sua mente foi subitamente substituído por uma sensação física violenta, um choque que percorreu sua espinha com a força de um relâmpago. O sentido que grita. Não era o alerta usual, aquela pontada seca na base do crânio que indicava um perigo iminente, como um carro desgovernado ou um assalto de esquina. Era uma vibração elétrica, persistente e nauseante, que parecia emanar do próprio ar que ele respirava. Peter parou abruptamente no meio do fluxo de pedestres, ignorando os esbarrões e as reclamações dos apressados nova-iorquinos. Sob a jaqueta de algodão barato, ele sentiu cada pelo de seus braços se eriçar, uma reação instintiva àquela frequência invisível. Era como se a realidade ao seu redor estivesse desafinada, uma nota musical errada que fazia todo o cenário tremer. Seus sentidos aracnídeos captavam uma dissonância profunda no ambiente, um sinal de que sua própria imagem, sua essência como herói, estava sendo distorcida em algum lugar próximo. O ar parecia mentir, carregado de uma carga de eletricidade estática tão densa que fazia seus dentes latejarem. Era o aviso tátil de que o nome Homem-Aranha estava sendo arrastado pela lama naquele exato momento. Uma premonição de que o impostor já havia começado sua obra de destruição de reputação. A confirmação veio como um trovão que partiu o céu azul da tarde. Perto dali, no Centro de Comunicações de Segurança Nacional, armou-se a armadilha do espelho. O camaleão, vestindo uma réplica perfeita do traje vermelho e azul, executava o crime com uma audácia que Peter jamais teria, movendo-se com uma confiança gélida sobre as câmeras de segurança. O som que rompeu a tarde não foi o de um herói salvando o dia, mas o estrépito estridente, caótico e ensurdecedor dos alarmes de segurança de alta prioridade. Eram sirenes com um timbre de pânico absoluto, notas agudas que cortavam o burburinho da cidade para avisar que o impensável ocorrera. O Homem-Aranha estava roubando o Estado. Escondido na penumbra de um beco úmido, entre latas de lixo e paredes grafitadas, Peter vestiu seu traje real com movimentos frenéticos, quase desesperados. Dali ele ouviu os gritos das testemunhas nas ruas, vozes carregadas de traição e medo, e o som metálico das patrulhas policiais se aproximando com pneus cantando no asfalto. Ao saltar para o alto de um prédio de tijolos aparentes, ele vislumbrou por um breve e agonizante segundo a silhueta do impostor fugindo pelos telhados. Era como olhar para um reflexo distorcido em um espelho quebrado. O movimento era parecido, a anatomia era similar e o traje era uma cópia idêntica, mas a intenção que emanava daquela figura era puramente maligna.
Cada salto que o falso aranha dava, cada documento confidencial que ele apertava contra o peito com dedos enluvados, criava uma mancha indelével na honra que Peter estava tentando reconstruir com tanto sacrifício. O verdadeiro herói sentiu o gosto amargo da traição em sua própria identidade, percebendo que o mundo agora tinha um motivo real e documentado para caçá-lo como um animal. A perseguição que se seguiu foi frenética, uma corrida contra o tempo guiada pelo rastro de pavor deixado pelo ladrão. Peter seguiu o rastro invisível até a zona industrial da cidade, iniciando a caçada final no porto. O ambiente mudou drasticamente em poucos minutos. O concreto limpo e o vidro espelhado de Manhattan deram lugar ao cheiro pungente e pesado de água salgada, peixe podre acumulado e o odor oleoso de óleo diesel que flutuava sobre as docas. O som predominante não era mais o das buzinas, mas o das ondas pesadas e escuras batendo contra os pilares de madeira podre, um som de chap-chap constante e rítmico que parecia abafar qualquer outro ruído de esperança. A neblina espessa que subia do rio East, cinzenta e gélida, dificultava a visão, transformando os guindastes em monstros metálicos adormecidos. Peter, no entanto, usava seus ouvidos aguçados para rastrear o inimigo naquela névoa. Ele ouvia o eco de passos que pareciam vir de todos os lados ao mesmo tempo, uma tática deliberada do camaleão para confundi-lo entre o labirinto de contêineres de carga e armazéns de zinco enferrujados. O som do metal rangendo ao vento e o grito estridente das gaivotas sobre as águas negras criavam uma atmosfera de isolamento total. Peter movia-se silenciosamente, sentindo o frio úmido das docas penetrar em cada fibra de seu traje, cada músculo de seu corpo tenso como uma mola, esperando o momento exato em que a mentira se tornara carne e osso diante dele, e ele pudesse, enfim, reclamar sua honra. Finalmente, dentro de um armazém de estocagem de carvão, ocorreu o embate das identidades. O confronto não foi uma luta limpa de superpoderes, mas um jogo psicológico de sombras. Peter investiu contra o vulto mascarado, mas o camaleão era um mestre da manipulação. No escuro, entre pilhas de sacos e caixas, o vilão trocava de rosto com uma velocidade sobrenatural. A luz fraca e intermitente que pendia do teto do armazém, oscilando levemente com o vento que soprava das docas, criava um jogo de sombras que alimentava a confusão sensorial de Peter. Ele se lançava para frente, a força proporcional de uma aranha concentrada em seu punho fechado, pronto para descarregar um golpe que encerraria aquela farsa. No entanto, no último centímetro, no milissegundo em que o impacto parecia inevitável, Peter travava. Sob a claridade pálida e amarelada, ele não via a máscara fria do vilão, mas o rosto pálido e suado de um guarda de segurança aterrorizado ou a expressão confusa de um marinheiro civil que parecia não entender como fora parar ali. "Você não sabe quem eu sou?" zombava o camaleão. A voz dele era um pesadelo acústico, mudando de timbre e sotaque a cada palavra, saltando de um barítono autoritário para um sussurro agudo, ecoando e ricocheteando nas paredes de zinco e nas vigas de aço do armazém. Peter sentia a pressão esmagadora de não saber se quem ele estava prestes a socar era o mentor do crime ou uma vítima inocente, arrastada para o conflito e usada como um escudo humano descartável. O ar no galpão parecia saturado de incerteza, e cada sombra que se movia entre os contêineres era um novo dilema moral. A hesitação naquele momento era sua maior fraqueza, uma brecha aberta em sua armadura de herói. Cada vez que Peter recuava, puxando o golpe e desequilibrando o próprio corpo para não ferir um inocente, ele recebia em troca um impacto traiçoeiro e violento. O vilão movia-se com uma crueldade calculada, usando a própria integridade e a bússola moral de Peter como uma arma de arremesso. Era um jogo sádico. O camaleão golpeava as costelas de Peter com a força de quem sabe que o oponente não revidará com força total por medo de cometer um erro irreparável. O toque da pele artificial e fria do camaleão contra os nós dos dedos de Peter, nas poucas vezes em que o contato ocorria, era visceralmente repulsivo. Não era a resistência natural de um músculo ou a textura comum da epiderme. Era algo sintético, oleoso e anormal. Uma lembrança constante e tátil de que ele estava lutando contra um fantasma que não possuía rosto próprio.
Era como tentar socar o nevoeiro que subia do rio, uma massa de mentiras que vestia sua própria identidade para destruí-la. Peter sentia o suor frio escorrer por dentro da máscara enquanto percebia, com um aperto no peito, que o objetivo daquela criatura não era apenas o roubo, mas a aniquilação total do que restava da honra de Peter Parker. Capítulo 2. Máscaras de sangue e gelo. Parte 2. O armazém de carvão era um túmulo de sombras e poeira negra, onde o ar carregado de partículas de carbono dificultava a respiração e sujava o uniforme do Homem-Aranha. Peter Parker percebeu que naquele jogo de espelhos, seus olhos eram seus piores inimigos. A cada vez que ele tentava atacar, o camaleão assumia uma nova face, uma nova voz, transformando o ambiente em um pesadelo de identidades mutáveis. Foi então que Peter decidiu confiar no que os olhos não podiam ver. Ele iniciou a criação da Teia da Verdade. Movendo-se com uma rapidez que beirava o sobrenatural, um borrão de azul e vermelho que desafiava a percepção ocular, Peter começou a disparar feixes de teia em direções estrategicamente calculadas. Seus braços moviam-se com precisão geométrica, cruzando o vasto e sombrio armazém com uma rede tridimensional de fios prateados, tensos e quase invisíveis sob a luz bruxuleante das lâmpadas de mercúrio. O som dos disparadores de pulso era um fuip frenético, rítmico e mecânico, que preenchia o vácuo entre os contêineres como uma metralhadora de seda sintética. Ele não estava apenas tentando cercar fisicamente o vilão, ele estava construindo um sistema nervoso artificial, uma extensão externa de seus próprios sentidos aracnídeos que transformaria o ar parado do galpão em um sensor de movimento gigante. Peter executou um salto acrobático para uma viga de aço alta, coberta por décadas de fuligem, e segurou 2 fios principais entre as pontas dos dedos enluvados, fechando os olhos sob a máscara para eliminar qualquer distração visual. Através daquelas fibras sintéticas ultra-finas, ele conseguia sentir a pulsação do impostor. A teia agia como uma corda de harpa sensível a cada átomo de movimento. Cada passo cauteloso dado no chão de madeira velha, cada respiração pesada e controlada do vilão, e até mesmo o leve deslocamento de ar causado por seu movimento, faziam as teias vibrarem em frequências específicas e identificáveis. O camaleão, disfarçado agora como um velho zelador de ombros caídos e caminhar arrastado, movia-se com uma cautela extrema, tentando mimetizar a fragilidade da idade. Entretanto, a teia não mentia. A vibração que subia pelos fios até os dedos de Peter revelava o peso real, a distribuição de massa e a agilidade latente de um homem jovem, forte e rigorosamente treinado. Peter sentiu a ressonância exata da localização do inimigo, uma nota pura de perigo em meio ao caos de sombras, e mergulhou. O impacto foi seco e brutal, um choque de massa e velocidade. Peter atingiu o vulto com a precisão letal de um falcão que captura sua presa, derrubando-o com violência contra uma pilha de sacos de carvão empilhados no fundo do galpão. Os sacos estouraram sob o peso do impacto, levantando uma nuvem de poeira negra e sufocante que turvou ainda mais a visão, cobrindo ambos com uma fuligem áspera. Ocorreu então o desmascarar do medo, o momento da verdade tátil. O Homem-Aranha, com os sentidos ainda vibrando, agarrou o rosto do homem caído entre os destroços. Seus dedos não sentiram o calor reconfortante da pele humana, a umidade natural do suor ou a resistência orgânica dos poros. O que ele sentiu sob as luvas foi a superfície fria, inerte e artificial do vilão. Era uma textura repulsiva de látex polimerizado, uma substância química que deslizava de forma estranha sob sua pressão, sem ossos ou músculos que respondessem ao toque. Com um puxão violento e um grito abafado de esforço, Peter arrancou a máscara, expondo a fraude diante de seus olhos. Por baixo da face roubada, que se desfez como uma casca morta nas mãos de Peter, surgiu finalmente o rosto real do camaleão. Era uma visão perturbadora, uma face pálida, de um tom leitoso e doentio, quase totalmente desprovida de traços marcantes. Não havia rugas de expressão, nem sobrancelhas definidas. Era como observar uma tela em branco, fria e inacabada,
esperando para ser pintada pelo mal. Os olhos, desprovidos de brilho humano, eram as únicas janelas naquela máscara de carne anêmica que sugeriam uma inteligência perversa. Imobilizado por uma camada espessa de teia reforçada que Peter disparara com precisão para prendê-lo firmemente ao chão sujo de carvão, o vilão não lutou e nem implorou por misericórdia. Em vez disso, o armazém, antes preenchido pelo som do conflito, foi tomado pelo som de seu sotaque carregado de ódio. Era uma voz gélida, cortante como o inverno das estepes, que cuspia palavras em um inglês distorcido por origens soviéticas profundas. O som saía de seus lábios quase imóveis, ecoando de forma sinistra entre as vigas de metal e as pilhas de contêineres vazios. "Você pensa que venceu, Aranha?", questionou ele com um tom de escárnio que fez o sentido de aranha de Peter formigar levemente, não por perigo físico, mas por repulsa moral. "Eu sou o homem de 1000 faces. Eu sou ninguém e sou todos. Mesmo que me entregue a essas autoridades medíocres, mesmo que me prenda em uma cela de aço, o mundo nunca mais verá você como algo além de um criminoso comum." A semente da dúvida foi plantada em solo fértil. Eu deixei o rastro, deixei as provas digitais, as testemunhas e as gravações, e eles estão vindo agora para o dono desse rosto que você usa. O camaleão riu então, um som seco, metálico e desprovido de qualquer humor, que parecia ricochetear nas paredes de zinco como o estalar de ossos quebrados. Enquanto a risada ecoava nas alturas do galpão, Peter sentia o peso sufocante daquela verdade esmagar seus ombros. O vilão tinha uma razão cruel e lógica. A vitória física ali, nas docas, era irrelevante diante do desastre de relações públicas que fora orquestrado. A prova do crime, os documentos recuperados e o próprio corpo do vilão capturado estavam agora nas mãos do Aranha, mas, na mente coletiva da cidade lá fora, o veredito já havia sido selado pelo medo. O verdadeiro herói permanecia em pé, coberto de fuligem e exausto, percebendo com um amargo nó na garganta que a cidade já havia decidido quem era o culpado, e que sua máscara, outrora um símbolo de proteção, tornara-se agora o alvo principal de Nova York. Como se fosse invocado pela risada do vilão, o mundo exterior rompeu as portas do armazém. Era o cerco de ferro. O silêncio das docas foi estraçalhado pelo som estridente de sirenes e o guincho de pneu sobre o asfalto úmido. De repente, o interior escuro foi invadido pelo brilho violento dos holofotes da polícia, luzes brancas e frias que ofuscavam a visão de Peter, transformando tudo em silhuetas e sombras alongadas. "Mãos para cima! Não se mova, Homem-Aranha!", gritou uma voz amplificada por um megafone, distorcida e autoritária. Peter estava parado sobre o camaleão, oferecendo o criminoso às autoridades como um troféu de sua inocência. No entanto, ele não sentiu alívio. Seus sentidos aguçados captaram o som metálico de dezenas de gatilhos sendo puxados, o estalo de rifles sendo engatilhados. Ele conseguia sentir o dedo no gatilho dos policiais, a tensão elétrica de homens que estavam apavorados e prontos para atirar ao menor movimento. Para aqueles oficiais, não havia um herói entregando um ladrão. Diante de seus olhos, havia 2 monstros na cena, e o que estava de pé era o mais perigoso. O ar cheirava a pólvora iminente e medo. Peter percebeu que, se ficasse para explicar, terminaria em um saco de cadáveres ou atrás das grades. Sem outra escolha, ele buscou a fuga solitária. Com um movimento reflexivo, ele disparou uma teia para o alto, escapando do feixe de luz dos holofotes antes que o primeiro tiro pudesse ser disparado. Ele subiu em direção às nuvens negras que cobriam Nova York, saltando de guindaste em guindaste, sentindo o ar gelado do rio chicotear seu rosto. Havia uma estranha sensação de liberdade naquele balanço frenético, o corpo movendo-se em arcos perfeitos acima da cidade adormecida. Mas era uma liberdade manchada pelo amargor de que ninguém acreditaria em sua versão. Enquanto sobrevoava os telhados, Peter ouvia o eco das notícias que certamente viriam no dia seguinte. O Homem-Aranha fugindo da cena do crime, o cúmplice capturado, a ameaça ainda solta. O som do vento era sua única companhia, um lamento contínuo que parecia zombar de seus esforços heróicos. Ele tinha salvado os planos de defesa,
tinha capturado um espião internacional, mas voltaria para casa como o criminoso mais procurado do estado. A injustiça era um peso físico, uma pressão no peito que nem mesmo sua força sobre-humana conseguia aliviar. Finalmente, as luzes do Queen surgiram no horizonte, e Peter iniciou o retorno à poeira. Ele deslizou pela janela entreaberta de seu quarto com a cautela de um espectro. O ambiente era um contraste doloroso com a adrenalina das docas. Ali, no silêncio doméstico, ele começou a se despir, escondendo o traje rasgado e sujo de carvão de fuligem no fundo do armário, sob pilhas de livros escolares. Enquanto trocava de roupa, ele parou por um momento, congelado pelo som que vinha do corredor. O som da tia May dormindo no quarto ao lado, uma respiração leve e rítmica que representava tudo o que ele tinha de mais precioso, e, ao mesmo tempo, sua maior fonte de culpa. Ele sentou-se na beira da cama, cercado pelo silêncio de suas próprias perguntas sem resposta. O que ele faria amanhã? Como pagaria as contas se sua imagem era agora veneno puro? Ele olhou para suas mãos, ainda levemente sujas de poeira de carvão, e aceitou a realidade sombria de sua existência. Entre o brilho dos gigantes como o Quarteto Fantástico e as sombras de vilões como o Camaleão, ele era apenas uma mancha no espelho da cidade, um borrão de cor que ninguém queria ver, uma verdade que ninguém queria ouvir. O Homem-Aranha tinha vencido a batalha, mas Peter Parker continuava perdendo a guerra pela vida. Ele apagou a luz, deixando que a escuridão do quarto finalmente o acolhesse, enquanto o relógio na parede continuava seu tic-tac indiferente ao herói que sangrava em silêncio. Encerramento. O segundo arco de Peter Parker aprofunda a ferida do isolamento social. Ao buscar o Quarteto Fantástico, Peter não procura apenas dinheiro, mas validação e pertencimento em uma família que compartilha seu fardo. A negação que recebe é o primeiro grande lembrete de que sua jornada será solitária, desprovida dos recursos e do prestígio de seus pares. O Homem-Aranha é o herói da classe trabalhadora, o vigilante que opera nas frestas do sistema, e essa rejeição o força a crescer sob a luz fria da independência, moldando o caráter de quem não pode contar com ninguém além de si mesmo. O confronto com o Camaleão leva esse dilema ao ápice psicológico. Ao enfrentar um vilão que rouba sua face, Peter descobre que sua maior vulnerabilidade não é física, mas sua reputação. A luta no porto simboliza a fragilidade da verdade em um mundo governado por aparências e medo. Mesmo vencendo o impostor, o Aranha sai de cena sob o brilho dos holofotes policiais, percebendo que a máscara que o protege também o condena ao papel de eterno suspeito. Ele aceita, enfim, que sua integridade é um segredo guardado no silêncio, uma virtude que floresce na poeira do esquecimento.